Olá, paz para todos, sejam muito bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, trazendo um resumo de sermão para vocês. De imediato já peço, hoje é o sermão 56. Mais uma vez eu peço para vocês, deixe seu like, seu joinha, faça sua inscrição, sinalize para receber novas mensagens, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que alcance outras vidas. Beleza? Muito obrigado. Em sermão 56, manter a salvação em Ezequiel 18. É interessante, é um tema interessante porque nós falamos de salvação, pregamos o Evangelho, falamos sobre Cristo Jesus, dizendo quais são as características de Cristo, o amor que Ele tem por nós, o amor que Ele teve para nos salvar. E é um relacionamento. Mas então por que eu coloquei o título em manter a salvação? Perde-se a salvação? Quer dizer que eu me converti, fui batizado, de repente estou lendo a palavra de Deus, estou melhorando, na minha pregação do Evangelho também tenho ajudado a igreja em muitas coisas e posso perder a salvação? Pronto, esse texto em Ezequiel, ele é realmente um texto forte. E ele traz certa discussão no reino evangélico, no reino protestante, no reino das pessoas cristãs, sobre a discussão de se perde ou não perde a salvação, eu tenho que manter uma vez salvo, sempre salvo, ou pode ser que não aconteça, ou como é que funciona isso. Em Ezequiel, ele deixa algumas palavras que que perturbam um pouco o nosso coração. E eu acredito o seguinte, que a gente tem que buscar se manter salvo o tempo todo. E para se manter salvo o tempo todo, você tem que ter regras de conduta, você tem que fazer coisas para você ficar naquela linha de pensamento e de comportamento que agrada ao coração de Deus. Vocês vão ouvir muito eu falando essa questão de quando você fala de cristão, evangélico, protestante, de agradar o coração de Deus. Mesmo os católicos também vão dizer assim, nós temos que agradar o coração de Deus. É claro que temos que agradar o coração de Deus. Para que Ele se agrade de nós como um todo que nós somos. Corpo, alma e espírito, como eu sempre falo com vocês, tem que estar sendo aprimorado, preparado e modificado e transformado dia a dia para agradar o coração de Deus. E isso tem a ver com o comportamento nosso. Então, se nós temos um comportamento que não agrada o coração de Deus, mas isso no nosso passado, e agora nós melhoramos isso, nós entendemos o Evangelho, compreendemos o que Cristo quer de nossas vidas, como Ele deu a sua vida para nos salvar, e nós entendemos a salvação, abraçamos a salvação, começamos a caminhar na questão do Evangelho, não só de ler a palavra, entender a palavra e até mesmo falar com outras pessoas sobre a pregação do Evangelho, mas aí o nosso comportamento tem que ser um comportamento com virtudes e não com invirtudes ou com coisas que são contrárias à virtude. Nós temos que manter dentro do nosso cálice de vida as virtudes que vêm dos céus para que nós não estejamos caindo em pecado. Essa é, na realidade, o propósito das nossas vidas. Nós não podemos deixar as coisas desabarem dentro de nós. Nosso comportamento tem que ter sido mantido. Vocês podem me perguntar assim, mas pastor, é possível isso? Possível sempre é óbvio, senão Deus não nos pediria. Mas há também trabalho a ser realizado, há trabalho a ser realizado dentro de nós mesmos. Mas há um risco de eu errar, sempre há risco de errar. Aquele que diz que não erra, aquele que nunca cometeu pecado, como o próprio Jesus disse, aquele que nunca teve um erro, atire a primeira pedra. Por que Jesus falou com aqueles homens que eram homens, inclusive religiosos, que estavam diante dele? Porque ele sabia que eles pecavam e que falham. Deus sabe que nós falhamos, que nós erramos. Mas o que Ele nos pede é que, olha, vocês cometem o erro, mas peçam perdão pelo erro. Olha para dentro de si, faça a leitura de si mesmo e peça perdão a Deus. Falhou? Peça perdão a Deus. Se realinhe com Ele todos os dias, em todo momento. Peça perdão 10 vezes por dia, 20 vezes por dia, a quantidade que for necessária. Mas continue alinhado com Deus. Continuar alinhado com Deus é buscar estar no caminho de Deus. A palavra nos ensina o caminho, nos mostra os passos que temos que dar para melhorar cada vez mais. E esse é o nosso propósito, continuar alinhado na obediência da palavra de Deus. Às vezes nós falamos assim, a obediência dos estatutos e mandamentos de Deus, que estão escritos na Bíblia.
Tem os 10 mandamentos, já é uma boa quantidade de estatuto e mandamento para você estar cumprindo, olhar cada um dos mandamentos e ver, será que eu estou fazendo isso? Não, então, nossa, não está bom. Será que eu estou acertando naquilo? Busca acertar. Né? Eu acho que um dos mandamentos mais interessantes que às vezes a gente fala é que ele tem uma condicionante, que é honrar pai e mãe. E as pessoas estão acostumadas a dizer assim, honrar pai e mãe. E o restante do verso lá que está escrito lá? Honrar pai e mãe para que os seus dias sejam longos. Entendem isso? Que às vezes acompanhar os estatutos e mandamentos de Deus é olhar exatamente como está escrito, que você não corra o risco de achar que está cumprindo e está falhando em alguma coisa, porque há um complemento, né? Há um complemento. Você tem que olhar para o complemento até para você te incentivar, honrar pai e mãe, para que os seus dias sejam longos. E às vezes nós vemos na vida normal nossa, pessoas com uma idade jovem que se vão e a gente às vezes fica se perguntando, e aí, o que foi que houve? Não estou querendo dizer com isso que as pessoas que morrem jovem, todas elas desonram o pai e a mãe. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas o que quero chamar a atenção para vocês é que o versículo fala disso. Honrar pai e mãe para que os seus dias sejam longos. Então, assim, é um brinde que você recebe por estar honrando pai e mãe, que é, obviamente, necessário se fazer e realizar e andar sobre este caminho bom. É isso que é andar nos caminhos da palavra de Deus. Interessante disso também é que Deus, Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu para a salvação de muitas pessoas, na verdade não, para a salvação de todas as pessoas, para a salvação de todos. Aí vocês me perguntam assim, mas pastor, tem muita gente perversa nesse mundo. Jesus Cristo morreu para a salvação dos perversos também. Claro que o perverso, aquele que cometeu um erro, uma falha grave na sociedade. Primeiro ponto, pessoal, quando a pessoa comete uma falha grave na sociedade, a própria sociedade, o próprio reino humano tem suas regras, as suas leis, a pessoa vai ter que cair sobre, né, o peso daquela lei, ela vai ter que cumprir aquela lei. O que é cumprir a lei? Você cometeu um pecado que é também um crime, você vai ter que pagar pelo crime, não adianta tentar fugir disso. Você cometeu um crime, subjugue-se à lei humana, porque o governo humano também está sobre o governo de Deus, e depois que você cumprir a sua pena, sim, claro, peça perdão aos homens e perdão a Deus, mas cumpra a sua pena, não tem jeito. É assim que funciona no reino humano, mas também no reino do céu. Se você não cumpre a pena no reino humano, você fica pendente, você fica devendo alguma coisa. Entenderam? Então assim, mesmo o perverso, ele pode ter a salvação, pastor? Pode, se ele se arrepender daquilo que fez de errado, se ele se entregar para aquilo que é necessário, que ele pague alguma pena, pague alguma coisa. E existem inclusive pecados que não são crimes no reino humano, mas que são passíveis de pagamentos no reino espiritual. No outro momento, talvez a gente fale com mais afinidade sobre isso. O meu sermão que fala sobre reino físico e reino espiritual vai tocar lentamente sobre esse assunto, mas certamente em outro momento podemos falar um pouco mais profundamente sobre a questão daquilo que fica pendente no reino espiritual, que não pode ficar, temos que fazer a paga, o pagamento, certo? Então assim, então o perverso também merece salvação? Merece, mas ele tem essa condicionante de transformação da vida dele. Assim como diz em Ezequiel, que se aquele que anda, né, conforme a palavra de Deus, de repente resolve abandonar totalmente, o cara é, sei lá, um pastor, um evangelista e resolve praticar crimes terríveis. E pratica crimes não só contra as leis humanas, mas também contra as leis de Deus. Está dito lá também que aquele que largou o bom caminho e abandonou, vai ter problema com Deus. Vai cair nas mãos na justiça de Deus. Assim, não tem jeito, é assim que a palavra está dita e a gente tem que ler com calma. Esse texto ele é muito forte. E por isso eu peço para vocês, qualquer dúvida, coloquem nos comentários para que a gente até reforce para vocês o entendimento se ficarem dúvidas, tá bom? Esse é o intento da minha ministração, que provoque às vezes vocês podem até achar diferente, mas que vocês estejam falando comigo de alguma forma nos comentários, para que eu possa ainda mais esclarecer aquilo que às vezes é realmente complicado dentro dos textos bíblicos.
E por fim, o mais importante, e é importante, nós queremos manter a salvação. E como eu disse logo no início, manter a salvação é acompanhar as regras, ou acompanhar os estatutos e mandamentos de Deus. E é isso mesmo. Se você quer manter a sua salvação, se você conseguiu, já foi uma dificuldade largar certos vícios, largar certas atitudes que tinha, mudar o seu comportamento, melhorar a sua vida, que eu falo melhorar, para o reino do céu da sua vida e seu comportamento diante de Deus. E aí foi uma batalha, foi dificuldade, às vezes falava muito palavrão, às vezes falavam coisas que não eram adequadas, às vezes fazia pessoas sofrerem, também não respeitava o pai e a mãe. Então mudou tudo isso, melhorou, conseguiu a salvação e agora vai deixar, como diz a brincadeira, vai deixar essa peteca cair? Não, claro que não. Mantenha a salvação. Pastor, e como é que eu mantenho a salvação? Mantenha a salvação, como eu disse antes, descubra as suas falhas que estão às vezes retornando, peça perdão a Deus, peça aconselhamento ao seu líder religioso e peça também aconselhamento a Cristo Jesus, ao Espírito Santo, através da palavra de Deus, para que você esteja sempre orientado e sempre caminhando segundo a vontade de Deus aqui na terra, ainda aqui na terra. Deus deseja nos consertar, Deus deseja nos melhorar, mas nós precisamos nos subordinar, de certa forma, aos estatutos e mandamentos que Deus colocou claramente para os nossos corações. Esta é a mensagem de hoje. Mantenha a sua salvação. É tão difícil quando converter? Às vezes é. Porque tem coisas que a gente, para tirar da gente mesmo, comportamentos nossos são terríveis. E a gente sabe disso. Tem que mudar. Não tem outra forma, pessoal. Tem que mudar. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Lembrem-se, like, joinha, faça sua inscrição, compartilhe o vídeo com outras pessoas, marque o sininho para receber novas mensagens. Muito obrigado por vocês estarem me ouvindo e me seguindo. E nos vemos no próximo vídeo.